Graça e paz, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor pelo reunido a sua igreja, porque Ele que nos traz aqui e nos faz um no seu Espírito. Eu louvo o nome do Senhor por podermos estar aqui nesta manhã juntos, compartilhando de uma mesa tão santa, tão cheia de graça e de glória, e o Senhor que nos conduz a ela. Quando nós paramos para olhar desde o princípio de todas as coisas, no livro de Gênesis, e mesmo quando ele aponta a uma eternidade passada muito mais distante do que a criação, quando no princípio só havia Deus, e nós vemos esta comunhão perfeita do Pai, do Filho e do seu Espírito. E como diante de toda aquela perfeição de comunhão que existia, aprove a Deus, segundo o apóstolo Paulo em Efésios, pelo beneplácito da sua vontade, de nos trazer a essa comunhão. E ali o Senhor, Ele nunca precisou nem de universo, nem de anjos, nem mesmo dos homens, nada da sua criação, porque Ele era perfeito nele mesmo, e ainda continua sendo, mesmo quando a criação dele o desprezou. E ali no Éden, onde era o prazer de Deus, naquele jardim, o homem pecou e desobedeceu ao Senhor. E talvez, de alguma forma, alguém possa achar que o Senhor foi pego de surpresa. Mas existia um plano eterno já traçado no coração de Deus. E desde a eternidade passada, Ele já vinha revelando, através do Filho e do seu Espírito, que Ele queria que o homem fosse feito não só uma criatura, mas participante de toda a plenitude de Deus em Cristo Jesus, o seu Filho. Quando nós começamos a andar ali em João, eu queria que os irmãos abrissem em João, no Evangelho de João, no capítulo 14, o Senhor Jesus fala assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Lá na criação, quando nós olhamos para a Gênesis, mais uma vez, irmãos, nós vemos que o Senhor formou o homem e o homem escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal, e ali ele fechou um capítulo de sua vida, como que para sempre, porque o homem ali foi afastado de Deus. E em Adão todos nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Mas Deus, cheio de graça e de misericórdia, desde a eternidade passada, Ele já havia um plano que Ele havia feito para que o homem não fosse só criatura de Deus, mas fosse filho de Deus. Irmãos, eu quando olho para todas essas coisas, e mesmo ali na criação, depois da queda do homem, quando o Senhor coloca ali no jardim, Ele fala lá em Gênesis, no capítulo 3, o homem se tornou conhecedor do bem e do mal como nós, e para que ele não tome da árvore da vida e viva eternamente, o Senhor expulsou o homem, Adão e Eva, do jardim, e ali colocou os anjos, e uma espada que guardava aquele caminho, que levava o homem à árvore da vida. E o homem foi proibido de chegar até essa árvore da vida. Mas quando nós olhamos para esse capítulo 14 de João, nós vemos ali Tomé fazer uma pergunta ao Senhor. Logo depois desse texto que eu li, Tomé fala assim: Senhor,
não sabemos para onde vai. Como saberemos o caminho? E Jesus nos fala: eu sou o caminho. Aquele caminho que foi guardado lá no Éden, para que o homem não alcançasse a árvore da vida, agora é aberto em Cristo Jesus. Este é o caminho. Uma graça que foi derramada e separada para todos aqueles que foram chamados segundo o eterno propósito de Deus, desde a eternidade passada. Uma graça que foi derramada sobre nossas vidas. E nós olhamos para tudo isso, olhamos para esta mesa e vemos que o Senhor verdadeiramente, Ele é o nosso alimento. Ele é quem sacia a nossa sede. O Senhor Jesus, Ele é tudo para nós. Irmãos, logo depois do capítulo 14 de João, no capítulo 15, o Senhor Jesus ele vem falando assim: eu sou a videira verdadeira. Meu Pai, Ele é o agricultor. Vocês foram colocados em mim. A realidade que nós vivemos hoje não é de sermos mais criaturas de Deus, mas em Cristo Jesus fomos feitos filhos de Deus. E essa realidade é uma realidade que não pode ser tomada de nós, porque o Senhor nos deu isso pela sua graça. Agora temos uma responsabilidade, irmãos, uma responsabilidade de frutificarmos para o Senhor. E como temos nesses dias tão difíceis, nos afastado desta realidade, porque temos sido em tantas coisas em nossas vidas permissivos, e vamos permitindo que coisas venham adentrar em nossas vidas e, de alguma forma, apagar o Espírito. Mas o Senhor nos convida nesta manhã para vivermos integralmente a realidade da mesa do Senhor. Este vinho e este pão, a verdadeira comida para o povo de Deus, a verdadeira bebida para o povo de Deus, é algo que vem nos alimentar. Não que o vinho se transforme em sangue ou o pão se transforme em corpo, não, mas vivemos uma realidade espiritual nesses elementos. Realidade essa que vem trazer para nós o sustento necessário. Em Cristo, irmãos, se nós nos achegarmos para comermos nesta mesa, sem termos fé, sem crermos que verdadeiramente estamos vivendo a realidade de um só corpo, e entendendo perfeitamente o que significa isso, nós vamos estar ferindo esta mesa. Não, irmãos. Nós precisamos nos achegar a esta mesa crendo que o Senhor Jesus nos fez um nele. Um Espírito apenas foi derramado. Um só Espírito sobre todo o povo de Deus. E isso nos faz um no Senhor Jesus. Eu bendigo o nome do Senhor. Porque isso nunca foi nosso. Porque nós estávamos mortos. Mas o Senhor Jesus, Ele nos trouxe vida nele mesmo. Irmãos, como nós não podemos nos quebrantar diante dessa realidade? De tudo aquilo que o Senhor Jesus já fez, não só na cruz, mas desde a eternidade passada. Porque, às vezes, na nossa mente, se restringe aquele momento como se fosse um momento único de sofrimento. Mas nós precisamos compreender que desde a eternidade passada esse plano já foi traçado. E quanto mais o Senhor chegava para aquele momento, o momento em que perderia a face do Pai, mais Ele ficava constrangido, não pelo seu sacrifício, mas porque Ele perderia essa face. E porque nós hoje, tantas vezes, negligenciamos a face do Pai. O sofrimento do Senhor foi perder a face do Pai. E hoje em dia, como temos procedido diante de todas essas realidades? Não só neste momento, mas no nosso caminhar. Louvado seja o Senhor Jesus. Porque Ele espera de nós uma reação a tudo aquilo que Ele fez.
E Ele nos deu o Espírito para habitar em nós, para que tivéssemos toda a ferramenta necessária para buscarmos a sua face. Irmãos, que esta manhã a nossa alegria seja a face do Senhor. Que nesta manhã a nossa alegria seja estarmos aos pés do Senhor, reconhecendo que nós não temos nada a oferecer ao Senhor, mas Ele nos convidou para estarmos diante dessa mesa, uma majestosa mesa, a mesa do Rei da Glória, a mesa que tem toda a graça, toda a glória, toda a majestade, a mesa do Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos. Senhor Jesus, nós bendizemos o Teu nome, Senhor, nesta manhã. Por toda a graça que Tu derramou sobre Tua igreja, Senhor. Porque Tu nos separou, Senhor, nesta manhã e para estarmos aqui juntos, podermos compartilhar desta mesa, Senhor. Porque Tu nos separou, foi desde a eternidade passada, Senhor, para vivermos uma vida sem igual, uma vida abundante em Ti, Senhor. Nós bendizemos o Teu santo nome, Senhor Jesus, porque Tu nos fez um em Ti, Senhor, e nos introduziu nesta comunhão perfeita do Pai, do Filho e do Teu Espírito. Nós bendizemos o Teu nome nesta manhã, Senhor. Derrama nos nossos corações, Senhor, toda a alegria de estarmos diante da Tua face, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor.